Fala, Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um pós-jogo de derrota vergonhosa, vexatória do CSA. O CSA deixou para fazer o seu pior jogo, a sua pior apresentação, exatamente numa semifinal, num mata-mata, num jogo eliminatório, né, numa sequência eliminatória de dois jogos para as finais do campeonato. O CSA resolveu fazer o seu pior jogo, a sua pior apresentação tecnicamente. Os jogadores, todos eles, nenhum se salva. O time todo apático em campo, caminhando, sem criatividade nenhuma. O time totalmente disperso, fora de posição. Enfim, time totalmente desorganizado foi o CSA hoje. Desorganizado, nem sombra do que foi a equipe nessa primeira fase, nem sombra do que foi no primeiro clássico do campeonato. Enfim, o CSA como um todo, eu falo de técnico, de comissão técnica, de jogadores. Cara, o CSA errou tudo que tentou sempre as piores opções, as piores escolhas eram feitas de jogadas, sabe? Sem criatividade no meio, sem transição, sem contra-ataque, sem nada. O CSA começa o jogo retraído, né, esperando, assim, muito nitidamente, né, a estratégia do CSA era esperar o CRB vir para cima e explorar os contra-ataques, porque o CSA tem nessa valência uma das suas qualidades maiores, que é armar contra-ataque com transição rápida para cima dos adversários que vinham para cima do CSA. E o CSA tentou essa estratégia, sabedor de que o CRB viria para cima, jogando com o mando de campo, com a sua torcida apoiando. O CRB viria, de todo modo viria para cima. E o CSA optou por isso porque sempre deu certo em todas as situações anteriores, né? Muitos dos jogos o CSA se propôs a ir para cima, mas quando a equipe adversária vinha para cima em determinados momentos dos jogos, o CSA tinha no contra-ataque uma arma muito forte, muito poderosa, com velocidade e tudo. Não funcionou, não conseguiu fazer um contra-ataque decente no primeiro tempo. O CRB, por sua vez, ficou ali com a posse de bola no campo nosso ali, mas também sem criar muitas situações. Praticamente nenhuma. O Welleson não fez nenhuma defesa. Então foi um primeiro tempo em que o CSA saiu satisfeito, porque ó, se o jogo terminar assim, a gente vai para o outro jogo, comando nosso, nossa torcida é outra atmosfera, é outra circunstância. E o CRB foi para o intervalo, assim, esperando fazer mais no segundo tempo, porque não estava, obviamente, conformado com o placar de 0-0. Volta para o segundo tempo, as duas equipes sem mudanças nenhuma, e logo no início do segundo tempo, uma falha, né, ali, uma falha defensiva brutal, né, que não ocorria, né, o Lucão no duelo com o Mikael tomou o gol do Mikael, ele se antecipou, cabeceou, fez o gol, foi comemorar diante da nossa torcida, os jogadores do banco de reservas nossos que estavam no aquecimento ali foram para cima do Mikael, o Mikael desferiu um soco, um chute, e o VAR chamou depois e o expulsou, o juiz expulsou corretamente. A partir daí, meu amigo, ali 20 minutos, depois de toda a confusão que houve, 20 minutos de segundo tempo, de bola parada e tudo, mas o CSA estava com um jogador a mais, estava perdendo o gol, obviamente, já tinha acontecido antes mesmo da expulsão, e o CSA tinha um segundo tempo inteiro, praticamente ali, com um jogador a mais. Mas o CSA não estava jogando bem no primeiro tempo, com 11 contra 11, e com 11 contra 10 não jogou também nada. O CRB se retraiu no segundo tempo e o CSA não teve criatividade, não teve jogadas pelos lados, jogadas pelo meio, não teve jogadas individuais que pudesse quebrar uma linha. O CRB, obviamente, todo recuado, todo retraído e nem se preocupando muito em armar contra-ataque, estava apenas se defendendo com um jogador a menos. E o CSA não criou nada, cara. Não criou nada, sabe? O Itamar fez as modificações, tirou o Dudu Figueiredo, tirou o Matheus Souza, colocou o Ronaldo Mendes, que logo se machucou também. Infelicidade, passou acho que 5 minutos em campo. Né? Depois ele coloca o Matheus Melo, enfim, coloca o Rian Santana no lugar do Marcos Ítalo, mas o CSA botou o Robinho também, que dá aquela celeridade ali, mas o time não foi para o jogo hoje. O CSA não jogou, o CSA poderia estar jogando agora. O juiz poderia ter dado 20, 30 minutos de acréscimo. O CSA não faria gol, cara. Não faria gol. A gente consegue observar muito bem a trava que estava no time.
Obviamente que dá mérito também pro Barroca ter feito esse sistema defensivo sólido ali atrás, para não deixar o CSA penetrar. Mas, cara, a gente precisava que os nossos jogadores, nessas condições do time adversário todo plantado, que os nossos jogadores fizessem a diferença. Ir para cima, dar um drible, quebrar uma linha e arriscar de fora da área ali, na intermediária, para que obrigue a defesa a sair. Mas o CSA foi inoperante o jogo todo. O jogo todo é um jogo para esquecer. Não, um jogo não é um jogo para esquecer. É um jogo para lembrar sempre, sempre, como não se jogar num jogo decisivo. E o CSA jogou um dos jogos mais importantes do ano, que já é um jogo mais importante do ano, com uma displicência, com uma falta de motivação, de ambição do jogo. Né? Eu falo de técnica e também de tática. O time todo mal distribuído em campo, sem ocupar espaços, os jogadores todos esperando a bola no pé. Cara, uma decepção, uma tragédia do CSA hoje. O CSA fez um jogo bizonho exatamente quando não poderia. Aí o CRB pegou um contra-ataque ainda no segundo tempo com um jogador a menos e fez o segundo gol. E o CSA sai muito derrotado, não só pelo placar, mas pela postura do time, cara. Pela postura. Sabe? O que o CSA precisa fazer é voltar a ser o que era antes desse jogo. Cara, não tem como entrar em jogos como esse do jeito que o CSA entrou. Não tem como. Adel, é irreversível, não tem como reverter esse placar? Claro que tem como reverter, mas o CSA precisa mudar a postura, mas muito, cara. Muito. Sabe, é para esses caras passarem a noite toda vendo esse jogo que eles fizeram hoje, para quando for agora no sábado, não repetirem o fiasco que foi. Uma vergonha, cara. Uma vergonha a apresentação do CSA no dia de hoje. Sabe? Os dois times enfrentaram todos os outros times do campeonato, inclusive se enfrentando, e o CSA no parelhamento, na comparação com o adversário, foi melhor diante dos adversários. O CSA, isso foi constatado, inclusive na pontuação final. Para chegar num jogo decisivo desse e fazer um fiasco desse, uma vergonha como foi essa apresentação do CSA, foi uma apresentação vergonhosa do CSA. Vergonhosa. Inaceitável o CSA entrar em campo para jogar dessa maneira. Sabe? É isso. Sábado estaremos lá. Estaremos lá. Não fui hoje, mas sábado estarei lá. E com certeza a gente não abandona, a gente não desiste. Mas a tarefa é muito difícil para esse jogo de sábado. É isso aí. Comenta aí, deixa nos comentários a tua opinião. E amanhã voltaremos com mais informações aqui do CSA para você. Até mais.